Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de ciências. Nós vamos continuar a fazer as atividades sobre cadeias alimentares e o fluxo de matéria e energia dentro dessas cadeias alimentares. Na aula passada, nós começamos as atividades e fizemos até a número 3. Hoje, nós vamos fazer a 4 e a 5. Para a gente poder realizar essas atividades, a professora só vai relembrar com vocês alguns conceitos que nós já aprendemos na última aula. Então, a matéria, nós já aprendemos que é tudo aquilo que existe, que ocupa um lugar no espaço. E essa matéria, ela é aproveitada dentro da cadeia alimentar. Por que ela é aproveitada? Porque quando um ser se alimenta do outro, como nesse exemplo que a gente já viu na aula passada, olha aqui, ó, o gafanhoto está comendo a plantinha, então ele está ingerindo essa matéria. Ele usa para ele crescer, se desenvolver, mas essa matéria do corpinho dele também vai servir de alimento para o sapo, que vai servir de alimento para a cobra. Então a matéria, ela vai passando de um ser para outro. Quando qualquer um desses seres aqui, ó, quando qualquer um deles morre, os decompositores se alimentam deles e devolvem uma parte para o ambiente que vai ser de novo aproveitado pela planta para poder se desenvolver, crescer e começar novamente a servir de alimento para os seres. Então a matéria, ela é representada por esse ciclo que a gente já viu. Por quê? Porque vai passando de um ser para outro, é devolvida para o ambiente e começa tudo de novo. Então, quando nós falamos em matéria, o que melhor representa a matéria na cadeia alimentar é esse ciclo. Já a energia, não. A energia, ela passa a ser representada por essa seta, ó. Passa de um ser para outro, mas ela não é reaproveitada pelos seres, né? Ela é devolvida para o ambiente. Então, a energia que a planta produz a partir do sol, ela utiliza para ela, uma parte que ela utiliza, ela libera para o ambiente novamente, e a outra parte vai ser transferida para o ser que vai se alimentar dela. O coelho usa essa energia, libera a parte que ele usa, uma parte fica armazenada que vai servir de alimento para o outro ser, e assim por diante. Então, para representar o fluxo de energia, a gente usa a seta, porque ele ocorre somente nesse sentido, do produtor para os consumidores. Vocês vão me perguntar, mas por que você está falando disso de novo, professora? Porque para realizar algumas das nossas atividades de hoje, a gente vai ter que relembrar desse conceito, tá bom? A atividade 4 ainda vai se referir à cadeia alimentar. Então, vocês têm aqui um texto falando de uma propriedade que é do senhor Tadeu. Vocês vão ler esse texto. Vocês vão ver que aqui vai estar falando sobre a relação que os seres têm de alimentação lá nessa propriedade do senhor Tadeu. E aí, o que vocês vão fazer? Na lateral da nossa página do livro tem essas imagens aqui, ó. Todos esses seres, eles foram citados aqui no texto. Todos eles têm lá na propriedade do senhor Tadeu. O que vocês vão fazer? Vocês vão recortar qualquer um desses que vocês quiserem e vocês vão representar uma cadeia alimentar presente lá na propriedade dele. Se vocês quiserem fazer mais do que uma, pode fazer a teia. Só não se esqueçam que vocês têm que fazer as setinhas indicando quem serve de alimento para quem. Lembrando também que sempre a cadeia alimentar começa com uma planta, tá? Então, vocês vão representar qualquer uma das cadeias alimentares que estão sendo citadas aqui nesse texto, tá bom? Se vocês quiserem usar só 3 imagens aqui, tudo bem, não tem problema. É livre, vocês vão representar aquela cadeia que vocês quiserem, tá ok? Essa é a atividade número 4. Na atividade número 5, nós temos a letra A, né, a primeira parte, que é essa daqui, e depois nós temos a segunda parte. Na primeira parte, então, ele está falando para nós imaginarmos aqui, ó, o capim obtém energia da luz do sol,
o gafanhoto retira do capim a energia que precisa e o sapo se alimenta do gafanhoto para obter a energia. Então, escolhe entre as formas a seguir a que melhor representa a transferência de energia nessa relação e justifique a sua escolha. Então, é por isso que a professora explicou lá no início do vídeo. Qual que representa melhor a transferência de energia? É o ciclo ou é a setinha? Nós acabamos de ver que é a seta, né? Por que que é o número 2, a seta que indica melhor? Porque a energia passa num único sentido pela cadeia, né? A energia sai de um ser e passa para outro, mas ela não é novamente utilizada pela planta. A planta precisa retirar essa energia lá do sol para começar tudo de novo. Então, não é um ciclo, é representada por uma seta. Já a segunda parte dessa pergunta número 5 é para nós imaginarmos que o sapo morreu e sofreu a ação dos decompositores. Os nutrientes, que é a matéria, o corpo do sapo, ele vai o quê? Ele pode ser incorporado ao solo e ser novamente utilizado pelo capim. Escolha entre as formas a seguir a que melhor representa a transferência da matéria nessa situação. Justifique a sua escolha. Então, a matéria, o corpinho do sapo lá foi decomposto e foi devolvido para o solo e a planta, o capim no caso aqui, reaproveitou. A matéria passou de um ser para outro e foi reaproveitada. Então, o que melhor indica o ciclo da matéria é esse círculo, a figura número 1, que nós já vimos logo no comecinho desse vídeo. Então, é o ciclo, né? O círculo que melhor representa. Por quê? Você tem que justificar. Porque a matéria passa de um ser para outra, é devolvida para o ambiente e é novamente reaproveitada pela planta, tá certo? Então, as nossas atividades hoje vão ser essas duas, número 4 e 5. Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a professora. Uma boa atividade para vocês e até mais!